culpa lá no... Não, isso aí. Caso atrás. Foi isso. A outra. Então, semana que vem deve ser. A pauta já foi fechada, está com 50 e... Então vai ser 50 e... Rápido. Bota aí. É porque não tem a sustentação oral hoje de físico, não. Tem boca dura. Certeza. Invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão. Cumprimento os desembargadores, o desembargador Manel, os convocados de ESE, a doutora Maria Helena, nossa procuradora regional do trabalho, os advogados, servidores na pessoa da doutora Mônica. Submeto a ata da sessão anterior. Pares, não havendo qualquer objeção, qualquer ressalva ou registro, declaro a mesma aprovada. Bom, pregão. Antes do pregão, queria só informar os advogados presentes que nós retiraremos de pauta os processos do desembargador Oswaldo Tadeu.
advogado está presente para sustentar processo do desembargador Oswaldo Tadeu. Os processos dele, tanto da sustentação oral quanto os demais, serão retirados de pauta. E os embargos de declaração serão adiados. Agora sim ao pregão. Nós vamos começar pela sala de 14.1 do desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Nós vamos começar pelo número 22 da pauta, que é um RO 0011-423, dígito 22. Recorrentes: Ana Carine Faria Senra, Ana Maria Ferreira Rocha, Ana Paula Laurindo Santana. Recorridos: WM Serviços Educacionais Limitada, SM Educacional Limitada, José Orville Martins Carneiro. Inscrito para sustentação oral a advogada Carla Márcia Freitas, pela reclamante Ana Carina Faria Senra, ora recorrente. E logo em seguida do advogado Pedro Horta Andrade, pelo reclamado José Orville Martins Carneiro. Bom, na condição de relator, vou ler a minha conclusão, minha proposta de voto e respectiva conclusão. Isso eu cometi um equívoco de não cumprimentar e dar boas-vindas ao doutor Gessé, que agora atua nessa turma, né, a partir dessa sessão. Desejar aí boas-vindas, dizer que para nós é motivo de satisfação a sua presença aqui. Obrigado, senhor presidente. Para mim é uma honra poder vir participar e aprender com os senhores. Bom, então, eu conheço do recurso ordinário das reclamantes e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação os honorários advocatícios de sucumbência a cargo das reclamantes. Essa é a minha proposta de voto. Passo, então, a palavra à eminente procuradora das reclamantes. Boa tarde, cumprimento a todos na pessoa do presidente. Com relação, retirou da condenação os honorários sucumbenciais, com relação aos honorários assistenciais, que foi o pedido da inicial, eu gostaria de saber se o doutor tem algum posicionamento, ou se também estão excluídos? Não, porque aqui os honorários sucumbenciais, eles seriam devidos, são devidos pelo reclamado, pelos reclamados, recorridos. Se não me engano aqui, agora, esses honorários advocatícios, que a senhora foi, que as autoras foram condenadas, é aqueles honorários de sucumbência que são parciais, a partir da Lei 13.000, da Lei... da nova legislação. Da nova lei da reforma administrativa, que é a Lei 13.467, 2017. Então, foi isso que foi retirado aqui. Eu estou dando, na verdade, estou excluindo da condenação. Não deve ter havido condenação da senhora aqui em relação das autoras, em relação a honorários de advogados em decorrência da assistência sindical. A condenação aqui foi em decorrência da procedência parcial e dos honorários advocatícios, condenação imposta às reclamantes. Então, é isso que está sendo tirado, porque são as reclamantes que são recorrentes. Então, estou julgando aqui, estou apreciando o recurso apresentado. Sim, mas no recurso, excelência, a gente pede que seja não é que seja mantido, é porque na inicial foi requerido honorários assistenciais, porque à época era o que prevalecia. E como o nosso entendimento é que tem que ser, né, prevalecido a lei a tempo da inicial, quando ela foi proposta, presente... Doutora, aqui, olha, até para ficar mais fácil, as autoras requerem a exclusão dos honorários de sucumbência, fixados na origem, sob o fundamento de que a ação foi ajuizada em 13 de nove de 2016. O que foi devolvido ao tribunal é o que está sendo decidido. Ok. A senhora quer sustentar? Vai sustentar? Já... A minha sustentação seria no sentido de que fosse retirado os honorários sucumbenciais e condenado ao pagamento, sim, e condenado a que as reclamadas pagassem os honorários assistenciais nos termos da inicial. Esse é o meu sentido, o sentido da minha sustentação nesse ponto.
Pois não. Então, a senhora já sustentou. Sim. Doutor, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento a turma na pessoa do presidente. Na verdade, é só para confirmar a questão com relação ao terceiro reclamado. Houve manutenção da exclusão do terceiro reclamado na condenação? É isso, né? Bom, doutor, aqui, o senhor já sustentou? Terminou a sustentação? Não, na verdade, não há o que sustentar se houver essa confirmação. Então, o senhor não está, já sustentou, então, já? Sim. Tá, ok. Então, agora nós vamos passar aqui à votação. O recurso, só para explicar aos eminentes pares, que o recurso tem como recorrentes as reclamantes Ana Carine, Ana Maria Ferreira Rocha e Ana Paula Laurindo Santana. Em relação ao recurso apresentado por elas aqui, elas estão recorrendo da extinção do feito sem resolução do mérito em face do réu Zé Ovílio Carneiro. Eu estou mantendo essa decisão pela ilegitimidade passiva desse réu Zé Ovílio Martins Carneiro. E com relação aos honorários advocatícios, também objeto de recurso, eu estou aqui, e é só esse o provimento dado, parcial, para excluir da condenação os honorários advocatícios de sucumbência a cargo das reclamantes. Essa é a minha proposta de voto. Doutor desembargador Manel, um voto? De acordo. De acordo, senhor presidente. E só para acrescentar, de fato, o recurso ordinário diz respeito só à condenação dos honorários sucumbenciais, não ataca a questão dos honorários de sempre, dos assistenciais. Pois não, então, a unanimidade se proclama que a turma decidiu nos termos do voto do relator. E assim se decide. Agora nós vamos para o número 12 da pauta, que é um RO 0010-500, dígito 84-2015. Recorrente, Márcio Eduardo da Cruz. Recorrido, Vix Logísticas S.A. Com sustentação oral da advogada Paula Isis Moreira pela reclamada Vix Logísticas S.A., hora recorrida. Como sou o relator e passo a leitura da conclusão do meu voto, da minha proposta de voto, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada a pagar como extras. Primeiro, 51 minutos diários da admissão em 16 de 4 de 2011 a janeiro de 2013, nos dias em que a jornada findava 1h da manhã. 44 minutos diários da admissão em 16 de 4 de 2011 a janeiro de 2013, nos dias que a jornada era de 7h30 às 16h30. 44 minutos diários de fevereiro de 2013 até a demissão em 7 de 8 de 2014. E reflexos em aviso, férias, acrescidas de 1/3, repouso semanal remunerado, férias integrais e proporcionais, 10º salários integrais e proporcionais e fundo de garantia com a multa de 40%. As horas extras serão remuneradas com adicional de 50%. Contribuições previdenciárias e fiscais, na forma da resolução da legislação que regulamenta a espécie. Juros e correção monetária de acordo com as súmulas 200 e 381 TST, devendo ser observado para atualização a TR, já que se trata de débitos anteriores a 25 de 3 de 2015. Fixa o valor da condenação em 10.000, com custo de R$200. Declara-se a natureza salarial das parcelas, exceto os reflexos em férias, indenizados, acrescidos de 1/3 e no fundo de garantia com multa de 40%. Essa é a minha proposta de voto. A doutora fala pela recorrida. Isso, pela VIX. VIX Logística. A senhora tem a palavra. Boa tarde, excelências. Boa tarde, meu colega, aos servidores. Pois bem, no que tange às horas in itinere, eu peço que seja mantida a respeitável sentença de origem, porque ela se baseou na validade das normas coletivas que disponham acerca das horas in itinere, né? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar para manter, né, no sentido de manutenção da sentença nesse sentido, é a existência do entendimento do STF nesse sentido, com o recurso extraordinário 895-759,
que conferiu validade à norma coletiva que dispõe de horas itinere. Em que pese já ser uma matéria reiterada neste egrégio tribunal, inclusive com a edição da súmula 41, eu trago, neste dia de hoje, um novo precedente do colendo TST, num julgamento recente que teve em sua 8ª turma, com publicação, inclusive, em 20 de 4 de 2018, no processo 010.022, 52, 2016, 503.0098, no qual eu peço vênia para ler trechos pontuais da ementa. Pois bem, recurso de revista, horas itinere, supressão por meio de norma coletiva, concessão de outras vantagens, validade. A jurisprudência dessa Corte Superior Trabalhista há muito tempo seguia no sentido de não ser possível que o instrumento coletivo procedesse à supressão total do direito às horas itinere, disciplinado no artigo 58 da CLT, por se tratar de norma cogente. Entretanto, a hipótese dos autos não configura mera supressão das horas itinere por meio de norma coletiva, mas sim evidente negociação coletiva que resultou em concessões recíprocas entre as partes convenentes, não se divisando que a supressão das referidas horas tenha resultado em condições menos favoráveis aos empregados do que aquelas previstas na legislação trabalhista. Assim, em observância ao disposto no artigo 7º, o qual elevou os instrumentos coletivos ao nível constitucional, prestigiando e valorizando a negociação coletiva, tem-se por legítima a transação de direitos com concessão de diversas vantagens para os trabalhadores. Na hipótese dos autos, consoante registrado pelo Tribunal ACO, em contrapartida, a supressão das horas itinere foram concedidas outras vantagens, tais como reajuste no valor diário do cartão alimentação. Nesse sentido, eu ressalto, inclusive, como bem destacou o douto magistrado sentenciante, que as normas coletivas destes autos prevêem uma série de benefícios aos seus empregados, como auxílio alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida em grupo, dentre outros. Além disso, eu ressalto e destaco que a própria Constituição Federal ela dispõe acerca de salário, de jornada de trabalho, inclusive reduzindo temporariamente a remuneração, né, e fixando jornadas e permitindo a fixação de jornadas diversas da constitucionalmente estabelecida. Então, diante desse cenário, né, e por haver amparo constitucional e jurisprudencial com o novo precedente da 8ª turma do colendo TST, pugna-se pela manutenção da sentença quanto às horas itinere. Pois não. A questão inversa, basicamente sobre horas itinere, né, que é objeto do provimento, objeto, inclusive, da sustentação oral. A decisão proferida pelo Supremo, eu faço menção a ela, inclusive até na própria ementa, para dizer que há necessidade da compensação em relação a eventual supressão de horas itinere. Estou entendendo, embora essas vantagens, inclusive eu faço também referência a essas vantagens no meu voto, elas não foram de forma específica, foram dadas ou foram negociadas de forma específica para compensar eventual supressão de horas itinere. Eu acho até, não sei o que pensam os demais julgadores, que quando acontecer isso, acho que deve ficar constando expressamente no instrumento coletivo que aquela benesse, ela está sendo concedida em função de uma eventual supressão de um benefício. Mas não consta isso, não há nenhuma referência específica a essa possibilidade. Agora, o fato de conceder benefício no instrumento coletivo é da própria natureza dele. A própria essência do instrumento coletivo é de concessão de benefícios, de benesses. Então, eu não posso supor
que isso tenha sido dado em função das horas intínere, quando não há uma referência específica e expressa a isso. Eu aqui fundamento meu voto na súmula 41 do tribunal para dizer que não é válida essa supressão total do direito às horas intínere pela norma coletiva, até antes dessa supressão total pela súmula 41, da impossibilidade dessa supressão total, eu até julgava, entendendo que a norma coletiva, em se tratando inicialmente de uma construção pretoriana, que são as horas intínere, e depois a própria positivação delas na legislação, a CLT, eu entendia que era possível, sim, essa negociação. Mas depois, vários e reiterados julgados do TST, até Vossa Senhoria está trazendo agora um julgado, que para mim é novidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que um julgado isolado não é suficiente para desfazer toda uma jurisprudência construída num determinado sentido. Mas eu julgava até dessa forma. Mas depois, com a súmula 41, eu passei, ou depois, ou antes um pouco da súmula 41, eu passei a entender de outra forma, de que não haveria possibilidade da supressão total ou integral das horas intínere. E forte também na questão envolvendo o princípio do conglobamento, que agora, na verdade, parece que vai ficar prejudicado com a reforma trabalhista. Ele não vai ser mais invocado, não pode ser mais invocado, se não me engano, agora já tem algum tempo que eu li o dispositivo, mas que vai ficar, vamos dizer, ficaria prejudicado aí a sua referência, a sua menção ao conglobamento. Mas aqui, eminentes julgadores, eu faço aqui uma transcrição do laudo pericial, folhas 581 e 589, que faz a apuração de cada um dos trechos. É interessante que foi determinada uma prova emprestada e depois o juiz, uma prova emprestada, que seria para apurar as horas intínere, e depois o juiz resolve determinar a realização de perícia. Mas na perícia realizada, em cada um dos períodos de trabalho, o perito teve cuidado de discriminar e também os trechos que eram cumpridos. E, portanto, isso ensejou o provimento que eu estou dando agora no meu voto em relação às horas intínere, seguindo fielmente, até com transcrição, do laudo pericial. Então, eu mantenho aqui essa minha proposta de voto e consulto os eminentes julgadores, o desembargador Manel, como vota Vossa Excelência. Voto segundo hoje. Doutor Manel e doutor GC. Ah, sim. Bom, senhor presidente, eu, como voto solitário, eu tenho ficado vencido nessa questão de acordo de ordem intínere em respeito à decisão do Supremo, que eu entendo que teve repercussão geral. Então, eu mantenho o meu ponto de vista nessa questão. É para acompanhar o relator pelos fundamentos já expostos. Então, vencido por maioria, se decidiu nos termos do voto do relator, vencido eminente desembargador Barbosa da Silva. E assim se decide. Presidente, passou, nós esquecemos no início, viu, doutor Jacen? Registrou os parabéns, doutor Renan. Ganhou a medalha lá no tribunal, lá no norte. Lá. Obrigado. Parabéns. E a doutora Cristina, registrou. Então, vamos registrar como é que é, doutor Manel? O tribunal é o... Maranhão, 16ª Maranhão. região. Recebeu medalha. De honra lá. E foi o doutor Ronaldo e a doutora Cristina Cacheta? Não, Maria Raquel. Doutor Maria Raquel. Na verdade, a medalha é concedida ao tribunal e à escola, principalmente, né? Eu considero uma medalha institucional, mas agradeço a referência de Vossa Excelência. Agora nós vamos, então, para o número 15 da pauta, que é um RO 0010-992 de 75, recorrente Denner Reis de Oliveira, recorridas Sérgio Evaristo Clemente e Avivar Alimentos Limitada. Inscrita para sustentação oral, a advogada doutora Paula Isis Moreira, pela segunda reclamada Avivar Alimentos Limitada, hora recorrida. Sou também relator, e eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito dando-lhe provimento parcial para condenar a segunda reclamada subsidiariamente a pagar as verbas deferidas na sentença. Fica inalterado o valor da condenação. Doutora, a senhora tem a palavra. Boa tarde novamente a todos. Nesse particular, né, com relação à condenação em questão a respeito da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada,
venho, neste dia, pedir que a respeitável sentença ela seja mantida neste particular, tendo em vista que a responsabilização subsidiária da segunda ré não deve prevalecer, tendo em vista que o contrato de transportes de mercadoria ele é um contrato com natureza eminentemente civil, regido, né, pela Lei 11.442, de 2007, né, e sendo certo ainda que esse contrato de prestação de serviços trata-se de serviço especializado, como falei, né, de transporte de mercadorias, desvinculado da atividade fim da segunda ré, que no caso é o abate de aves, né, e industrialização de matéria-prima, sendo certo que não é a atividade do empregador, do autor, no caso o senhor Sérgio, né? Destaco nesse particular o artigo 8º da Lei 11.442 de 2007, que fala que o transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem próprias. Eu destaco nesse ponto também a questão da inexistência de exclusividade nessa prestação, nessa contratação de serviço de transporte, né, o que pode ser aferido através da ata de audiência de instrução com o depoimento do senhor Gilson Luiz Morim, que também fazia o transporte das mercadorias. Então, nesse sentido, a segunda ré pugna pela manutenção da sentença, por entender também, como bem colocado pelo douto magistrado sentenciante, a inexistência dos requisitos da súmula 331 do Colendo TST. Bom, eu mantenho aqui a minha proposta de reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, entendendo que não há falar em relação jurídica meramente comercial entre as reclamadas. Em primeiro lugar, não foi juntado aqui, não foram juntados os documentos sociais da primeira reclamada, do que Sérgio Evaristo Clemente, microempresa, e tampouco mesmo um suposto contrato de transporte firmado entre este e a segunda reclamada. Então, se não tem certeza de que a primeira reclamada ela atua no ramo do transporte de mercadorias. O expert que realizou a perícia de insalubridade, ele registrou no item 6 do laudo pericial que a reclamada periciada atua no ramo de limpeza e conservação de veículos, lava-jato. Também tem que ser registrado aqui que o caminhão periciado ele tinha a logomarca da segunda reclamada e não da primeira, conforme se observa das fotos colacionadas. E aqui eu faço o registro das folhas onde existem fotos. E se não bastasse tudo isso, a própria reclamada admitiu na defesa que o reclamante trabalhava com exclusividade para a segunda reclamada. Então, a primeira reclamada contrata, ela não atua nessa área que a segunda reclamada atua, o reclamante trabalha no caminhão da segunda reclamada, não são juntados documentos que comprovem que a primeira reclamada teria atividade nesse setor de trabalho do reclamante, que ele prestou serviço, e a própria primeira reclamada faz referência na defesa dela que o reclamante iniciava sua jornada de trabalho na sede da segunda reclamada, ou seja, pegava o caminhão às 7 horas carregado, entregava às 17 horas para carregamento. Durante a noite, os motoristas da segunda reclamada manobravam o caminhão para o carregamento. Então, é quase que uma confissão nessa defesa da primeira reclamada que a prestação de serviço era toda voltada para a segunda reclamada. Então, não há como deixar de reconhecer, nessas circunstâncias, a responsabilidade subsidiária dela. Então, eu confirmo a minha proposta de voto. Desembargador Manel, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, eu, nesses casos de transporte, eu não tenho reconhecido a responsabilidade subsidiária. Só que aqui a prova ficou carente em relação à atividade da primeira reclamada e a falta desse contrato de transporte. Eu vou acompanhar Vossa Excelência nesse caso. De acordo. De acordo. Então, se decide a unanimidade nos termos do voto relator. Obrigado, boa tarde. Agora nós encerramos as inscrições de sustentação oral da sala do Dr. Luiz Ronan. Vamos para a sala do desembargador Manuel Barbosa da Silva. O primeiro, que é o número 17, é uma inscrição que foi feita à distância. E devido a essa questão da portaria que foi anunciada ontem para nós, então essa portaria conjunta número GP-GCR 223 de 2018, este processo número 17 vai ser retirado de pauta, já que as varas, né, do interior e da capital não estão funcionando. Então, nós vamos para o número 9, que é o subsequente. Esse processo, então, fica retirado de pauta do Manel. Devido S 959. Isso. Vai ficar retirado de pauta devido à portaria número GP-GCR 223 de 2018. Podemos prosseguir? Agora nós vamos, então, para o número 9, que é um RO 0010-22403 de 2017. Recorrentes: Antônio de Araújo Donato e JBS S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado Alexander Cerqueira Martins, pela reclamada JBS S.A., ora recorrente. Passa a palavra ao desembargador Manel para a leitura de conclusão. Senhor presidente, eu vou direto à conclusão. Eu conheço de ambos os recursos e, no mérito, nego-lhes provimento. Conhece os recursos e nega provimento. Doutor, você tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual cumprimento os demais desembargadores e componentes da turma, e dos representantes do Ministério Público, dos serventuários, demais colegas. Senhor presidente, em que pese a proposta de voto do eminente desembargador relator, eu vou pedir vênia da tribuna e pedir que vossas excelências ousem a discordar da proposta de voto do eminente desembargador relator para dar provimento ao apelo patronal no que se refere ao reconhecimento do reclamante à função de confiança. A gente entende aqui, senhor presidente, respeitosamente, que a prova testemunhal, e foi ouvida apenas uma testemunha nesse processo, deixou clara que o reclamante exercia nítida função de confiança. E, consequentemente, aí, o que pede a reclamada da tribuna é que seja revista a decisão de origem para afastar a condenação de horas extras. E o faz, senhor presidente, basicamente com base no depoimento da única testemunha que foi ouvida no processo. Que ela deixou claro que o reclamante não registrava jornada, que exercia cargo de liderança, que podia admitir, dispensar, punir empregados, que o reclamante fiscalizava e monitorava atividades subordinadas no setor de subprodutos, que o reclamante tinha autonomia para tirar o intervalo intrajornada no tempo que considerasse necessário, que o reclamante tinha poderes para se ausentar da empresa durante o expediente para resolver questões pessoais, que o reclamante tinha 35, 40 subordinados, que o salário do reclamante era superior aos seus subordinados, que era aproximadamente mais que o dobro dos salários dos seus subordinados, que o reclamante tinha uma sala própria no setor para exercer as suas funções, que o reclamante podia almoçar na empresa ou sair da empresa durante o intervalo intrajornada. Então, a gente entende, senhor presidente, respeitosamente, que a prova oral produzida nos autos deixa claro a função de confiança e, portanto, o que a reclamada pede da tribuna é que seja revista a proposta de voto para aplicar a exceção do artigo 62 da CLT. É o que o senhor pede, senhor presidente. Desembargador relator, com a palavra. Presidente, apesar da argumentação, o que constato nos autos é que, com a mudança de função, não teve nenhuma majoração salarial. Então, ele já existia cargo de confiança antes. Mantém a proposta de voto em razão disso. De nada adianta falar que não registrava ponto se não houve nenhuma alteração salarial. Agora é doutor G. Com voto, excelência. Eu também aqui, pelas mesmas razões apontadas pelo eminente relator, com a transcrição, inclusive, da decisão de origem, é que o juiz faz até mesmo essa projeção. Se a função
Se é a função de confiança, quando ele passa a condição de supervisor, ele teria que ganhar R$ 3.077,20. E isso não aconteceu. Então, integralmente de acordo com o eminente relator, proclamo que a unanimidade se decide nos termos do voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Agora nós vamos para o número 7, que é um rito sumaríssimo 0010099, dígito 63, número 7 da pauta. Recorrentes: Hugo Leonardo de Paula Dias e Spring Segurança contra Incêndio Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado Bruno Camilo dos Santos, pela reclamada hora recorrente. A todos, desembargador Manel tem a palavra. Presidente, eu conheço dos recursos interpostos pelo reclamante e pela Spring Segurança e, no mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para declarar a nulidade do processo de desunificação inicial do réu, tendo em vista a não observância do princípio legal e determinar o retorno dos autos origem para o regular processamento do feito, prejudicada a análise das demais questões levantadas no recurso. Está dando provimento aqui, doutor, ao recurso da reclamada que o senhor representa. Isso. O senhor dispensa, então, a sustentação oral? Dispenso, porque a intenção seria a nulidade mesmo da sentença, o retorno para uma nova audiência de instrução e prosseguimento. Tá, doutor Gessé, como voto? De acordo. Vossa Excelência, eu também estou de acordo. Decide nos termos do voto, a unanimidade, nos termos do voto relator. Então, obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde. Agora, finalizadas, então, as sustentações orais, nós vamos, então, para as divergências. Divergências? Você quer começar a continuar na sala do doutor Manuel?